A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais devastadores da história até então e marcou profundamente o século XX. Ocorreu entre 1914 e 1918, envolvendo as principais potências da Europa e diversos países de outros continentes. Suas causas foram complexas e resultaram de décadas de rivalidades políticas, econômicas e militares. O conflito transformou a maneira como as guerras eram travadas, provocou milhões de mortes e alterou profundamente o mapa político mundial. No final do século XIX e início do século XX, as grandes potências europeias disputavam mercados consumidores, matérias-primas e territórios coloniais. Países como o Reino Unido, a França e a Alemanha competiam pela expansão econômica e pelo controle de regiões da África e da Ásia. Além disso, o crescimento industrial e militar da Alemanha despertava preocupações em outras nações europeias. Outro fator importante foi o nacionalismo. Diversos povos defendiam a criação de estados independentes ou a ampliação de seus territórios. Nos Balcãs, região do Sudeste Europeu, havia intensas disputas envolvendo sérvios, bósnios, croatas e outros grupos étnicos. O enfraquecimento do Império Otomano aumentava ainda mais as tensões na região. As alianças militares também contribuíram para a escalada do conflito. A Europa dividiu-se em dois grandes blocos. De um lado estava a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Do outro lado estava a Tríplice Entente, composta por França, Reino Unido e Rússia. Essas alianças criaram um clima de permanente desconfiança e preparação para uma possível guerra. O estopim do conflito ocorreu em 28 de junho de 1914, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo, na Bósnia, por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio. O atentado desencadeou uma série de declarações de guerra entre os países aliados. Em poucas semanas, grande parte da Europa estava envolvida no conflito. No início, a Alemanha acreditava que conseguiria derrotar rapidamente a França por meio do Plano Schlieffen, que previa uma invasão através da Bélgica. Entretanto, a resistência francesa e britânica impediu uma vitória rápida. A guerra transformou-se em uma longa disputa de desgaste. Uma das características mais marcantes da Primeira Guerra Mundial foi a guerra de trincheiras. Soldados passavam meses ou anos em valas cavadas no solo, enfrentando frio, lama, doenças, fome e ataques constantes. Entre as trincheiras havia uma área extremamente perigosa conhecida como Terra de Ninguém, onde milhares de combatentes morreram tentando avançar sobre as posições inimigas. O conflito também foi marcado pelo uso de novas tecnologias militares. Metralhadoras, artilharia pesada, submarinos, aviões e tanques foram empregados em larga escala. Pela primeira vez, armas químicas, como gás mostarda e gás cloro, foram utilizadas de forma significativa, causando enorme sofrimento aos soldados. Em 1917 ocorreram dois acontecimentos decisivos. O primeiro foi a Revolução Russa, que levou à saída da Rússia da guerra. O novo governo bolchevique assinou o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha em 1918. O segundo acontecimento foi a entrada dos Estados Unidos no conflito ao lado da Tríplice Entente. Os ataques de submarinos alemães a navios comerciais e a interceptação do chamado Telegrama Zimmermann contribuíram para a decisão americana de participar da guerra. A chegada de tropas e recursos dos Estados Unidos fortaleceu significativamente os aliados. Enquanto isso, a Alemanha enfrentava dificuldades econômicas, escassez de alimentos e crescente desgaste militar. Em 1918, as forças alemãs começaram a recuar diante das ofensivas aliadas. Em novembro de 1918, a Alemanha assinou o armistício que encerrou oficialmente os combates. A guerra havia deixado um saldo devastador. Estima-se que mais de 16 milhões de pessoas tenham morrido, entre militares e civis, além de milhões de feridos e mutilados. Após o conflito, os países vencedores reuniram-se na Conferência de Paz de Paris. Em 1919 foi assinado o Tratado de Versalhes, que impôs duras punições à Alemanha. O país perdeu territórios, teve seu exército reduzido, foi obrigado a pagar elevadas indenizações e recebeu a responsabilidade formal pelo conflito.
Muitos historiadores consideram que essas condições contribuíram para o surgimento de sentimentos de revolta que favoreceram a ascensão do nazismo décadas depois. A guerra também provocou o desaparecimento de grandes impérios, como o alemão, o austro-húngaro, o russo e o otomano. Novos países surgiram na Europa, modificando profundamente as fronteiras do continente. Além disso, foi criada a Liga das Nações, uma organização internacional que buscava evitar novos conflitos, embora tenha enfrentado limitações e não conseguido impedir a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial representou o fim de uma era. Ela destruiu a crença de que o progresso tecnológico levaria automaticamente à paz e demonstrou o potencial destrutivo das guerras modernas. Suas consequências políticas, econômicas e sociais influenciaram profundamente o século XX e ajudaram a moldar os acontecimentos que levariam à Segunda Guerra Mundial apenas 2 décadas depois.